Bom dia, bom dia, meus queridos do sexto ano. Eu sou a professora Rosa Maria, sou professora de ciências, né? Estamos aqui para mais uma live, para mais um encontro, nossa aula, e a gente vai continuar falando um pouco sobre como os materiais se transformam. Vocês lembram que na nossa última aula a gente conversou sobre essas transformações físicas? Lembra? Que a gente conversou, né, sobre os fenômenos físicos, aquelas transformações, né, que as substâncias sofrem na natureza, podendo ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso, que elas passam por transformações, que essas transformações, né, ocorrem em temperaturas exatas, como da água, né, que a gente viu aí o ponto de fusão da água, que foi 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, que ela está passando, né, do estado líquido para o de vapor, que é 100 graus Celsius, e vimos também esse ponto de fusão e ebulição de outros materiais aí encontrados na natureza. Hoje a gente vai começar a falar sobre os fenômenos químicos, tá bom? Então vamos lá, acompanha junto comigo aqui e também através do seu livro, tá bom? Os fenômenos químicos. As transformações dos materiais modificou o modo de viver da nossa humanidade, né? Isso ao longo dos séculos. Todas essas transformações aí que ocorreram, né, transformações dos materiais, ajudaram os seres humanos a conservar os alimentos, a descobrir vacinas para poder evitar doenças, é claro, a obter energia para fazer movimentar as máquinas e gerar eletricidade. Ou seja, toda essa transformação dos materiais ajudou nós, seres humanos, a obter toda a tecnologia e qualidade de vida que nos dá o conforto, né, de tudo que a gente tem hoje. E tudo isso começou, gente, quando nós, seres humanos, passamos a dominar o fogo. Antes disso, não, mas a partir do momento que o homem começou a dominar o fogo, ele permitiu aí esse avanço. Como? Não só cozinhar a comida, que antes não tinha como ser cozida, né? Mas sim moldar objetos, você dando calor, né, ali para um metal, ele pode ser transformado. Você pode moldar as outras coisas através do fogo, né? Serve também de defesa e também como instrumento de trabalho. E como a gente pode ver, existem outros exemplos disso, como por exemplo, a gente pode dizer também a importância da fermentação, né, para fazer aí o crescimento de massas de pão, massa de bolo, né, todo esse fermento. E essa criação aí, a descoberta, né, da fermentação, ela foi muito utilizada e é muito utilizada na fabricação de vinho e de pão. E além do uso dos pigmentos que são extraídos da natureza, existem algumas plantas que soltam pigmentos e foi-se utilizado muito isso, né? E para colorir tecidos, para colorir a pele. A gente sabe que alguns indígenas utilizam até hoje. E hoje esses fenômenos foram cada vez mais aprimorados, sofisticados, melhorados, né? E são conhecidos genericamente como fenômenos químicos. Então a gente pode entender um fenômeno químico como sendo a transformação de um material em outro material. Então, fenômeno químico é quando eu transformo um material em outro material. Tem aqui pra gente, ó, no desenvolver e aplicar. Leia o texto a seguir e responda as perguntas. A produção de vinho é uma atividade muito antiga. Textos produzidos por diferentes civilizações fazem referência à bebida e às suas qualidades. Para produzir um bom vinho, algumas etapas devem ser realizadas. Poderíamos iniciar com a colheita, porém ela já é posterior ao preparo do solo e o controle das pragas nas videiras, né? Antes disso tudo aqui, antes da gente coletar, foi se preparado um solo, colocando esse nutriente, né? Esse solo bem fértil, e também controlar praga durante todo o crescimento aí dessa uva, né? Então aí foi colhida essa uva. Depois de ser colhida, ela vai ser esmagada. Antigamente, gente, esse esmagamento era com os pés mesmo, colocava as uvas em bacias enormes e ia ali pisoteando para poder esmagar essas uvas. Hoje é feito através de máquinas, né, que vem aí fazendo essa maceração, esse esmagamento dessa uva. Do suco que era obtido ali, né, desse esmagamento, era retirada as cascas e ficava apenas o líquido. As sementes e a polpa mais espessa também eram utilizados. O líquido restante era fermentado por causa de micro-organismos. Eles provocam e fazem essa fermentação no vinho, né?
finalmente acontecia esse afinamento da bebida, que era centrifugada e depois filtrada para poder ser engarrafada, né? E um tratamento químico retira partículas em suspensão e elementos indesejáveis. O líquido, assim clarificado, fica translúcido, ou seja, permite que parte da luz atravesse ali, mas não permite que objetos possam ser vistos através deles. Então, é colocado para refrigerar. E aqui tem duas questões para a gente, ó. Explique o que você entende por fenômenos químicos e fenômenos físicos. Destaque do texto os fenômenos físicos e os fenômenos químicos necessários para a preparação do vinho. Então, gente, fenômeno químico é aquele fenômeno em que ocorre a formação de um novo material. E os fenômenos físicos não há formação de um novo material. Você apenas muda o estado físico desse material, você não muda a composição. Esse material não está sendo transformado em outro. Já no fenômeno químico ocorre uma transformação do material em outro material. Por exemplo, uma fruta, uma banana que está estragando. Quando ela está ali ficando preta, com uma coloração, um sabor, um cheiro diferente, está ocorrendo um fenômeno químico, porque ela está sofrendo uma transformação química em contato aqui com o ar, com o oxigênio, ela vai ali amadurecendo até apodrecer. Então, houve uma transformação química nessa, mudou a cor, mudou o sabor. Então, houve aí uma transformação, foi um fenômeno químico, transformou-se em outra coisa, tá? E aqui pediu para a gente falar no texto o que é fenômeno físico, o que é fenômeno químico. Nesse texto aí que a gente leu do vinho, fenômeno físico foi quando apenas amassou, colheu, né? Você apenas estava colhendo, você apenas amassou, continuava sendo uva. Mas aí, a partir do momento que você bota para fermentar, ele começa ali a ter ações de micro-organismos que começam a transformar o suco em vinho. Então, aí houve um fenômeno químico, tá bom? Então, é isso aí basicamente que a gente vê no nosso vídeo. Vamos para o próximo. Página 273. E quais são essas evidências dessas transformações químicas? As transformações químicas, elas são muito comuns no nosso cotidiano, acontece o tempo inteiro. Na sua casa, com certeza, pode ter certeza que acontece muito, tá? Muitas ocorrem de forma imperceptível, a gente não percebe. Só é possível observar com alguns equipamentos especiais em laboratório. No entanto, algumas transformações químicas apresentam evidências que podem ser facilmente observadas, como, por exemplo, alguma dessas transformações, que é a mudança de cor, quando a gente vê que o objeto, que é material, ele transforma de cor. Muitas transformações químicas podem ser percebidas, né, com a alteração da cor, como a gente consegue ver que o cadeado, antes ele era feito de ferro, né, tinha uma coloração de ferro, e depois ele sofreu a ação aí, oxidação, ele sofreu aí teve uma reação com o oxigênio presente aí no ar, e ele virou ferrugem. Então, a ferrugem é um exemplo de fenômeno químico. E aqui também o mamão está amadurecendo, está mudando a sua cor. Houve também aqui um fenômeno químico, tá? Essa mudança de coloração aí é um exemplo de que está sofrendo um fenômeno químico. E aqui tem um experimento que eu vou pedir para vocês fazerem, é um trabalho avaliativo. Vocês vão fazer esse experimento e vocês vão responder e adicionar nessa aula de hoje, tá? Quando acabar a aulazinha aqui, faz esse experimento que até amanhã você já consegue a resposta dele e vocês postam na plataforma para mim, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um saquinho de supermercado, um pedacinho de palha de aço, lã de aço, que é bombril, né? E você vai pegar água, 2 saquinhos de mercado. Você vai pegar um pouquinho de água. Você vai dividir essa lã de aço, né, em 2 pedacinhos. Vai pegar um pedacinho, o bombril, vai dividir em 2 pedacinhos. Num saquinho, você vai colocar ele lá dentro e vai amarrar. O outro, você vai molhar com um pouco de água e vai botar ali dentro e vai fechar os dois e vai deixar lá quietinho até o outro dia, tá bom? Aí no outro dia você vai comparar. Aquela que eu botei água mudou daquela que eu não botei? Aconteceu alguma coisa com esse bombril? Aí vocês vão responder isso aqui, ó. As amostras de palha de aço ficaram diferentes? Se sim, descreva a diferença. Você vai conseguir ver ou não essa diferença? Aí você vai explicar para mim, tá? Número 2. Qual deve ter sido o fator da mudança da coloração da palha de aço? O que tem de diferente nesses dois aí para fazer com que mude de cor, caso mude de cor? Você vai responder para mim e vai botar as respostas, fotografar aqui, que você vai copiar aí no seu livrinho e vai colocar para mim aqui.
beleza? Uma outra evidência aí, gente, de que está ocorrendo um fenômeno químico. Os gases podem ser originados de uma reação química. Quando ocorre uma reação química, também pode, como resultado, haver a liberação de gases. Esse fenômeno é chamado de efervescência. No dia a dia, um bom exemplo são os comprimidos efervescentes, igual a gente está vendo aqui, ó. Aquele também de vitamina C que a gente toma bastante, né? Que a mãe da gente manda a gente tomar, bota na água e depois espera um pouquinho. Então, é um exemplo também de fenômeno químico. Ele entrou em contato aqui com essa água e produziu gás. Então, houve sim uma transformação química, tá bom? E tem aqui uma outra parte de interação para a gente, que pede para a gente realizar um experimento e verificar uma evidência da ocorrência de transformação química. Você precisa de 2 copos de vidro, vinagre, bicarbonato de sódio, isso é fácil encontrar em mercado ou farmácia, talvez a sua mãe já tenha até em casa, pergunta para ela se ela tem, e uma espátula ou uma colher de madeira aí para você misturar. O que você vai fazer? Você vai colocar uma medida da espátula de bicarbonato, vai pegar um pouquinho da colher, um pouco de bicarbonato, e vai colocar em um desses copos. No outro copo, você vai colocar um dedinho de vinagre. Você vai observar os materiais existentes no copo e descrever os aspectos deles. Vai olhar para o bicarbonato e vai olhar para o vinagre e vai descrever como que eles são, né? Sólido, líquido, áspero, transparente. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai pegar o vinagre e vai despejar ele dentro do copo onde você botou o bicarbonato e vai ver o que vai acontecer. E depois de 15 minutos, você vai voltar lá e vai olhar novamente essa mistura. Aí depois você vai responder essas perguntinhas aqui, ó. O que aconteceu quando o vinagre foi despejado sobre o bicarbonato de sódio? Você vai escrever aqui. Depois de 15 minutos, o que você observou? Você vai escrever aqui também para mim e vai enviar na nossa aula de hoje. Isso aqui você pode fazer hoje quando acabar a sua aula, se você tiver o bicarbonato em casa. Senão, você pode fazer depois e me enviar até a semana que vem a foto da sua atividade feita aqui, a resposta, tá bom? Mas tem que fazer, gente, não vale dizer que fez e não fez, hein? Tá bom? E essa parte aqui é muito interessante, vocês podem olhar até no livro de vocês, que tem alguns jogos de fenômenos químicos e físicos, ó. Um joguinho bem interessante, ó. Tá vendo? Tá pedindo pra gente clicar naqueles que são fenômenos químicos, ó, ferrugem. Ui, tá vendo? Ó? Esse aqui não, esse é um fenômeno físico. Esse aqui também, aqui é físico. Ui, químico, viu? Assim. Pronto, agora vamos passar porque não dá pra ficar brincando. Mas se vocês quiserem, dá pra vocês brincarem. Um outro exemplo aí de que está acontecendo um fenômeno químico é a formação de sólidos. Bom, quando a gente mistura 2 sistemas, né, 2 coisas que são líquidas, ou um sistema líquido com um gasoso, vai ocorrer a formação de uma nova substância no estado sólido, que se deposita lá no fundo desse recipiente, do qual a gente vai dar o nome de precipitado. Isso acontece ao misturar, por exemplo, se a gente... Tente novamente. O jogo acabou, falou isso, levou um susto. Se a gente misturar nitrato de prata, que é um líquido, com uma solução de cloreto de sódio, vai provocar a formação do cloreto de prata, no estado sólido, a qual pode ser notado por sua turvação e posterior sedimentação no fundo. Primeiro ela vai ficar turva, depois você vai ver que lá no fundo dessa mistura ele vai ficar sólido, vai sedimentar, tá bom? Então, a formação de um novo sólido é um exemplo que está acontecendo um fenômeno químico. Outro é quando ocorre uma liberação de luz e calor. Como assim? A liberação de luz e calor também é uma evidência de ocorrência de reação química. Um exemplo, gente, são os fogos de artifícios, né? Fogos aí de carnaval, de virada de ano novo. Esses fogos são feitos de... Isso ocorre porque um material combustível reage com outro material que também é combustível, tendo como consequência a geração da explosão. E nessa explosão dos fogos de artifício, ocorre explosão, libera calor, né? E luz, porque você vê aquela luz assim no clarão quando está explodindo, né? Então, a liberação de calor e luz também é um exemplo de que está acontecendo um fenômeno químico, tá bom? E agora vamos comparar um pouco os fenômenos químicos dos físicos? Vamos lá? Todas as evidências mostram que transformações químicas, o produto final é diferente, né? Nas transformações químicas. Nas físicas, a gente sabe que o produto final continua sendo o mesmo. Por exemplo,
Se eu pegar água e ela está no estado sólido, ela transformar para o estado líquido ou para o gasoso, vai continuar sendo água, não vai ter a formação de uma outra substância. Agora, nas evidências dos fenômenos químicos, ocorrem sim transformações químicas que no final vai dar origem a um produto diferente, ou em suas características, ou cor, ou cheiro, ou vai estar em outro estado, né? Então vai ter transformações em outra substância, não só em estado, tá? Vai ser diferente daqueles que eles originaram. Assim é possível diferenciar um fenômeno físico de um químico pela transformação que vai ser sofrida aí por essa matéria. No caso do fenômeno químico, vai ocorrer o que a gente chama de reação química e obteremos produtos diferentes dos reagentes iniciais. Assim, novos materiais vão ser transformados. Quando não acontece isso, a matéria não é transformada e não vai ser obtido novo material, tá bom? Ó, aqui foi o exemplo do fogo de artifício, né? E aqui tem uma parte muito importante para a gente, ó. Veja nesse quadro um resumo com as diferenças entre fenômeno químico e físico. Diferença, a gente pegou a mesma coisa, vela. Pegamos vela para a gente poder não dizer que está usando material diferente. Aqui são exemplos de fenômenos químicos e aqui, né, para a gente ver essa diferença, fenômenos físicos. Por exemplo, a vela sendo quebrada ao meio, apenas sendo quebrada. Não vai modificar a constituição, a vela vai continuar sendo feita da mesma coisa e não vai alterar suas propriedades. Pode repetir, né? Você pode fazer isso aí quantas vezes você quiser. Não vai dar origem a uma nova substância, vai só virar 2 pedaços de vela. E na maioria dos casos não vai haver mudança no seu aspecto nem na sua substância, né? E aqui, fenômeno químico, a gente acendeu esse pavio aí dessa vela. Vai modificar essa constituição e a propriedade dela. Não vai poder ser repetido as mesmas substâncias usadas, porque isso vai queimar, vai desgastar, a gente não vai poder repetir. Vai dar origem a uma nova substância, né? Aqui está vendo combustão, a queima, vai formar uma nova substância. O calor e luz aí, né? Igual a gente viu lá no fogo de artifício. E pode haver mudança na sua cor, no cheiro, na liberação de gás e na formação de sólido também. Então, essa é a diferença, tá? Isso daqui, gente, é uma receita de cupcake para mostrar pra gente que quando a gente está fazendo bolo, cupcake, a gente está observando a transformação dos materiais. Se vocês quiserem, pode pedir os pais de vocês para vocês fazerem com a supervisão deles, é claro. Aí aqui tem todos os ingredientes que precisa para fazer os cupcakes, como que faz, por que isso aqui? Porque olha só, a gente vai usar chocolate em pó, açúcar, farinha de trigo, ovos, leite, óleo e fermento em pó. A gente vai usar um monte de materiais diferentes que no final vai dar origem a um único, que vai ser o bolo. Então, isso é um exemplo de transformação de fenômeno químico. Eu estou pegando várias substâncias, vários materiais e vou transformar em um outro material. Isso é um fenômeno químico, tá bom? E tem uma parte aqui de interação, que é mais uma atividadezinha pra gente, que pede assim, ó, em grupo com seus colegas, sabemos que estamos fazendo individualmente, porque estamos remotamente, né? Estamos aí fazendo rodízio ou estamos estudando de casa e também presencialmente não podemos fazer em grupo, né? Para realizar esse experimento aqui, você vai precisar de comprimidos efervescentes, esses de sorrisal, assim, né? Tubos de ensaio, mas pode ser substituído por copo, água, um refresco de pó, né? Água oxigenada, volume 30 ou 20, limalha de ferro, que é lã de aço, né? Vela, fósforo, um pedaço de carne, fígado aqui no caso, gelo e pires. Aí tá pedindo pra gente comparar, para dizer se essas misturas que a gente vai ter que fazer aí, se ele é... Vocês não precisam fazer isso em casa. De acordo com o que vocês vão ler aí, sabendo se é mistura, essa mistura vai ser ou não, você vai conseguir responder se é um fenômeno químico ou físico, tá bom? Façam aí para mim, que na próxima aula, na nosso encontro na live, a gente corrige. E agora tem aí, gente, ó, algumas atividades relacionadas ao que a gente conversou nas aulas anteriores e na aula de hoje. Então, eu vou pedir para vocês fazerem todas essas, e também preencherem esse mapa conceitual. O que é isso? Todas as disciplinas têm esse mapa aqui no final de cada capítulo. É como se você fosse vendo tudo que você estudou no capítulo, que uma coisa vai sendo interligada com a outra.
Aí você vai conseguindo responder aqui, beleza? Então foi isso, meus amores. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui na plataforma que eu vou ter o prazer de ajudá-los, tá bom? E também não esqueçam de fazer essas atividades aqui, vocês fazem, fotografam e enviam na aula de hoje, da data de hoje, do conteúdo que vocês viram hoje, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live. Beijo, tchau!